agradeço mais uma vez o convite do Adalto e do ciclo. Na realidade, é muito complicado falar do silêncio, por definição. E muitas palavras em cima do silêncio, em geral, aliás, as palavras estão em cima do silêncio. Agora, eu acho que esse problema do silêncio dos intelectuais talvez seja um problema brasileiro, também é um problema francês, mas é um problema mundial, por dizer, e um problema do ciclo, do século. Não é um problema do ciclo, também é um problema do século. Pelo seguinte, já foi dito muitas vezes que o século XX foi o século dos intelectuais. Não sabemos ainda o que será o século XXI. Por enquanto, não parece ser o século dos intelectuais. É por isso que é bom interrogar-se sobre esse momento que parece ser uma crise da relação entre os intelectuais e o espaço público. O que eu gostaria de mostrar é que esse silêncio dos intelectuais, que talvez seja uma mera aparência, tem certamente várias causas históricas que são famosas, a crise das ideologias, fim das utopias, etc. Mas eu gostaria de mostrar que a razão maior desse silêncio, a razão maior talvez seja no fato dos intelectuais hoje em dia ter consciência dos dilemas que estão enfrentando. E que esses dilemas que eles têm raízes muito profundas, muito antigas, e que para entender o silêncio de hoje, na minha opinião, tem que ver as raízes antigas, quer dizer, que remonta ao nascimento dos intelectuais. Pelo seguinte, o nascimento dos intelectuais, na realidade, foi um duplo nascimento. No século V a.C., nasceram ao mesmo momento, apareceram ao mesmo momento, dois tipos opostos. Sócrates de um lado e o sofista do outro lado. Então, podemos fazer a pergunta seguinte: quais foram os primeiros intelectuais? Foram Sócrates ou foram os sofistas? E segundo a maneira de vocês responder a essa pergunta, vocês vão ter duas maneiras de responder a pergunta: o que é um intelectual? Isto é, duas maneiras de resolver os diferentes dilemas dos intelectuais. Segunda maneira de vocês conceber a função do intelectual, vocês vão resolver os dilemas num sentido ou num outro, e vocês farão ou de Sócrates ou dos sofistas os primeiros intelectuais, os primeiros verdadeiros intelectuais. Mas antes de chegar a esse ponto, é preciso fazer uma primeira observação. O que nós chamamos de intelectual? Eu acho que várias vezes, eu não sei se foi dito nesse ciclo, eu acho que certamente já foi dito, que como nasceu a palavra intelectual. Foi no momento do caso Dreyfus, na França, depois do famoso artigo de
Émile Zola no jornal L'Aurore. J'accuse, de janeiro de 98, do século XIX, artigo exigindo a revisão do processo de Dreyfus, oficial judeu condenado erroneamente por alta traição. Saem na imprensa listas, ou chamaríamos hoje de abaixo-assinado, para defender essa iniciativa de Émile Zola, lista assinada por vários escritores, como Anatole France, Marcel Proust, André Gide, Charles Péguy, músico também, Albéric Magnard, cientista como Jean Perrin, mas também professores, estudantes, arquitetos, advogados, médicos, etc. Mas quem inventou a palavra, na realidade, não foram eles. Foi um adversário, que era Maurice Barrès, chamado anti-Dreyfusard, que chamou essa iniciativa que ele trouxava de protesto dos intelectuais. Essa palavra era uma palavra nova e que era uma palavra pejorativa, mas foi tomada imediatamente pelos próprios interessados. Desde essa época e no decorrer do século XX, a palavra se refere a aqueles que, exercendo uma atividade intelectual, usam dos prestígios adquiridos nessas atividades para intervir no debate público para defender valores universais como justiça, verdade, etc. Eu diria que um intelectual é aquele que transforma uma autoridade intelectual em autoridade política ao nome de uma autoridade moral. Essa seria a definição que eu daria do intelectual. Aquele que transforma uma autoridade intelectual em uma autoridade política em nome de uma autoridade moral. Portanto, são precisas três condições para ter um intelectual, para que haja um intelectual. Um certo tipo de sujeito social, um certo tipo de objeto universal, e um certo espaço onde ele possa exprimir-se. Por certo, em qualquer sociedade existem profissões que, lato sensu, são intelectuais, isto é, não manuais. Um executivo, por exemplo, nesse sentido, é um intelectual. Mas quando se fala de intelectual no sentido estreito da palavra, não se designa em geral essas categorias socioprofissionais vinculadas às atividades de produção, de agricultura, de artesanato, de indústria, nem de distribuição, nem aquelas categorias que têm uma função técnica. Designa-se categorias, ou melhor, atividades distanciadas do processo de produção e distribuição, nas atividades nas quais o papel pessoal do indivíduo, ou seja, seu talento, seu gênio, sua invenção, é essencial. E a partir são os dois traços mais importantes. Distanciamento, de um lado, em relação ao processo utilitário de produção, e, por outro lado, personalidade, tá? De que provém seu prestígio pessoal. É por isso que os intelectuais do que se trata dependem essencialmente de atividades chamadas de criação, arte, letras, ciências, e também, secundariamente, de práticas de mediação, informação, educação. É necessário, portanto, um alto nível de desenvolvimento econômico, social e cultural, um alto nível de diferenciação das tarefas para que haja um intelectual no sentido definido. A segunda condição para que haja intelectuais, nós vimos, é a consciência de valores morais universais, concepção da sociedade em geral e até visões do mundo, em suma, consciência de ideias válidas em qualquer momento,
válidas em qualquer lugar, para qualquer homem e para qualquer sociedade, independentemente de qualquer consideração de interesse pessoal e de qualquer circunstância particular. É ao nome desses valores, desses ideais, que intervém o intelectual. Mas nós vimos que tem uma terceira condição. É preciso de um espaço público para, isto é, uma liberdade de expressão suficiente. Nas ditaduras, por exemplo, os intelectuais são, a maioria das vezes, presos, caçados, condenados ao silêncio, ao exílio. É preciso também uma circulação da informação a toda a sociedade, ou seja, um fórum, uma imprensa, mídias, etc. E também um regime político sensível à opinião pública, que seja nacional ou internacional. Agora, acontece que pela primeira vez na história, no século V a.C., na Grécia, essas três condições foram reunidas. Homens tendo o ócio de consagrar-se às ideias, à sua produção, à sua difusão, segundo uma consciência do universal como o que foi chamado o nascimento da razão, como o nascimento da ciência e da filosofia, e também um regime, a democracia direta, permitindo a expressão das opiniões e fazendo da troca dessas opiniões no espaço público a própria condição do poder. Então, agora, se nós pensamos Grécia Antiga, século V, e que nós perguntamos quem foi o primeiro intelectual? Uma resposta parece absolutamente evidente. Sócrates. Sócrates, o primeiro filósofo, também encarna a nossos olhos a primeira figura do intelectual. Por que motivo? Por que motivo Sócrates aparece ao mesmo tempo como primeiro intelectual e como espécie de paradigma do intelectual universal? Em primeiro lugar, uma razão puramente externa. É o símbolo do pensador perseguido, adornado com todas as virtudes sacramentais do totem, da tribo, dos filósofos, o pai simbólico assassinado, o herói fundador da linhagem, é também investido para a memória popular da aura religiosa do sábio. De tal forma que todo pensamento que é sufocado pelo mundo afora, todo intelectual perseguido pelas suas ideias, e parece que é Sócrates que se assassina. Sócrates, de fato, representa o homem só, provido com seus únicos valores, intransigente sobre os princípios, coerente até o final, como se diz, fiel a seus ideais, contra todos os poderes, em primeiro lugar o poder político, mas também contra os preconceitos da sua época, da sua sociedade. Sabe-se que foi condenado à morte em 399 a.C. pela cidade de Atenas, depois de um processo que foi narrado tanto por Platão quanto por Xenofonte, nas suas respectivas defesas de Sócrates. Por quê? A acusação era a seguinte, vou ler. Sócrates é culpado de não reconhecer como deuses os deuses da cidade e de nela introduzir novos. Também é culpado de corromper a juventude, apenas solicitada a morte. De fato, a acusação de impiedade era a mais grave de todas em relação à Constituição ateniense. É a acusação que foi utilizada sistematicamente para livrar-se dos intelectuais incômodos, aqueles que ultrapassam os limites religiosos e afirmam, por exemplo, como outro filósofo da antiguidade, Anaxagoras, que a lua e o sol não eram deuses, mas apenas pedras. Por isso foi condenado à morte. A este respeito, Sócrates aparece como o primeiro intelectual de nossa história porque é o primeiro pensador perseguido não por suas
ideias na realidade, como anaxagóras, por exemplo, mas simplesmente para exercer sua função intelectual. Ou seja, a função do pensamento, isto é, do pensamento livre. Aliás, o clima que havia precedido o processo era justamente uma espécie de clima anti-intelectual, uma espécie de caça às bruxas anti-intelectuais. Para perceber esse clima, é só ler a peça que nós ainda temos escrito mais de 20 anos antes do processo, a peça de Aristófanes que se chama As Nuvens, que é um panfleto antissocrático. Nessa obra, Sócrates aparece como um sofista perigoso, suspenso nas nuvens de seu pensador e que procura ensinar aos seus discípulos os segredos de uma física ímpia. Ao mesmo tempo, ensina a fazer triunfar o logos fraco, ou seja, o argumento injusto contra o logos forte, o argumento justo, de tal forma, e essa é a história da peça As Nuvens, que os filhos acabam por dar pancadas nos próprios pais. Agora, nessa peça, encontra-se pela primeira vez todos os temas das campanhas anti-intelectuais da história, que podemos reencontrar em toda a história, por exemplo, na campanha anti-Dreyfus na França, ou, por exemplo, na campanha macartista nos Estados Unidos. O retrato feito de Sócrates por Aristófanes é o retrato falado do intelectual visto por seus adversários. O intelectual, de fato, nessa peça, ele é definido por 3 traços. Primeiro traço, tagarelice. Só fala, em vez de agir e trabalhar. É óbvio que a ideia que o conceito passa pela linguagem, que o pensamento passa pela fala e que se possa falar através do pensamento e através da fala, é inacessível aos anti-intelectuais. O intelectual é, portanto, aquele que diz coisas nebulosas, obscuras, incompreensíveis e, de qualquer maneira, vãs e descabidas, finalmente. Aquele que fala para dizer nada. O segundo traço do intelectual é, também nessa peça de Aristófanes, um traço transhistórico, é o fato dele transtornar e a de derrubar todos os valores admitidos pela sociedade que a congregam: a família, a hierarquia social, ou, mais perto de nós, por exemplo, a ideia de nação, etc. Agora, acontece que nas sociedades antigas a religião é uma religião cívica e que os deuses são deuses da cidade, que representa a cidade. É por isso que a acusação de impiedade resume por si só todas as demais. No momento em que, após as guerras civis, o Estado ateniense sai de uma grave crise moral e ideológica, e quando se procura a grande custo devolver-lhe as suas bases morais tradicionais, o culpado é previamente designado. É o intelectual Sócrates que não respeita nada, que põe os jovens contra os velhos, e também o seu daimon, seu demonzinho próprio contra os deuses ancestrais, que critica o regime, ironiza os crentes e zomba contra a educação de antaño. Terceiro traço do intelectual, esboçado por seus inimigos: quem se mete naquilo que não é da conta dele. Agora, para falar a verdade, não é apenas um traço do retrato falado dos inimigos. É mesmo. É a verdade mesmo. O intelectual é mesmo aquele que se mete naquilo que não na conta dele. E
alguns de vocês sabem, talvez, que justamente a definição que o próprio Sartre dava do intelectual, né, no livro dele, Defesa dos intelectuais, Plaidoyer pour les intellectuels. Agora, existem duas maneiras de se meter racionalmente aquilo que não é de sua conta. A primeira consiste em falar ao nome de quê? De valores universais. Isto é, de tudo que depende, não que depende de interesse particular, interesses pessoais, interesses de um grupo, interesses de uma classe social, interesses nem de uma nação particular, sequer. É o que podem chamar a forma suprema do distanciamento intelectual. É justamente o que faz Sócrates. Não falar em si o nome dele, mas em nome de todos. E a segunda maneira de se meter naquilo que não é da conta da sua conta consiste em querer saber além do que é permitido, aceitado, admitido pelos preconceitos da sociedade. E isto é a forma suprema da curiosidade intelectual. Saber para saber. Podemos observar que são essas as duas funções da razão. De um lado, pensar racionalmente é pensar independentemente do particular, ou seja, dos interesses pessoais, do momento presente, da emoção singular, ao nome do universal. E por outro lado, para retomar a divisa do iluminismo, ousar pensar, ou seja, pensar sem limites, isto é, sem preconceitos nem princípios a priori de nenhuma forma, sem outra regra a não ser a regra da coerência com si mesmo. Agora, para grego antigo, o limite a não ultrapassar pelo pensamento, ou parar o pensamento, é o limite do saber permitido ao homem, além da qual se torna culpado do pecado de orgulho. O homem, dizem, o homem não pode saber tudo, não deve procurar saber tudo, não deve querer igualar-se aos deuses. Ora, é justamente isso que censura no intelectual Sócrates. Não só a seu processo, mas já na caricatura dele feita por Aristófanes. No seu pensador de físico, ele tenta furar os mistérios da natureza. São esses, portanto, os três traços dos intelectuais de sempre aos olhos dos anti-intelectuais, aos olhos dos adversários. São esses traços que levam Sócrates ao seu processo e depois à sua morte. Nós podemos ver que, antes de tudo, enquanto intelectual, que Sócrates foi perseguido e condenado. A invenção do intelectual foi, em primeiro lugar, uma invenção dos anti-intelectuais. Sartre disse uma vez que foram os antissemitas que tinham inventado a figura do judeu. Podemos dizer a mesma coisa do intelectual. É uma invenção dos adversários. E, aliás, o que nós vimos através da história da palavra. Maurice Barrès o toma como um insulto, mesmo que fosse depois retomado como soberba pelos próprios interessados. Então, essa é a primeira razão de considerar Sócrates como o primeiro intelectual. A perseguição que ele teve como tal. Mas existem outros motivos. Segundo motivo, vamos dizer, é mais interno. É a marca própria de Sócrates na história. E não vou dizer a obra dele, porque na realidade a ideia moderna de obra fica vinculada para a gente com a ideia de obra escrita, obras completas, sei lá o quê. Mas no caso de Sócrates, como vocês sabem, a obra dele não existe, quer dizer, não há obra escrita. Então é melhor falar, nesse caso, de marca histórica, melhor que de obra.
Então, vamos ver isto. Nós já dissemos o que distingue o intelectual, por exemplo, dos cientistas ou dos políticos. Os cientistas, os letrados, os doctos, os peritos, se limitam a sua pesquisa, a sua especialidade e permanecem no domínio da sua competência. O intelectual, ao contrário, intervém no espaço público nos assuntos sociais e políticos. E, vamos dizer, faz ofício de meio campo entre o mundo das ideias e o mundo da cidade. Mas só pode ser legítima e eficazmente com a condição de intervir não ao nome de seus próprios interesses, mas o das suas opiniões pessoais, mas ao nome de valor absoluto. E isso se opõe desta vez como os políticos. Agora, o que representa Sócrates e o que ele faz? Ele é, historicamente, justamente, o primeiro filósofo, o sábio, a tirar a filosofia, a ciência, do domínio de competência delas para levá-las nos assuntos da cidade. E o que faz, fazendo isto, ele introduz nelas universidade. Vamos ver esses dois aspectos. Uma citação de Cícero que diz: com Sócrates, a filosofia desceu do céu para a terra, introduziu-se nas casas e na praça do mercado. O que isso significa? Significa que Sócrates transporta a filosofia desde o campo da natureza, ou seja, a física, o estudo da natureza, para a cidade. E que, de uma maneira inversa, ele quer fundar a vida moral e política da cidade em cima de bases absolutas. De um lado, ele transporta para o terreno moral todas as interrogações fundamentais dos filósofos pré-socráticos que questionaram o céu, o cosmos, a física, a natureza. Por outro lado, não quer mais se contentar com as regras e costumes ancestrais que norteiam os hábitos e as práticas e procura fundamentos universais para a ação humana. Tomemos, por exemplo, as duas perguntas fundamentais desde o nascimento do pensamento em Grécia. A questão o que é, a pergunta o que é e a pergunta por quê. Por que tudo o que acontece? Essa é a questão mais fundamental que fizemos os primeiros filósofos. O que é cada coisa, o que é na realidade, o que é o ser, né? O que é ser, o que é finalmente, o que é mesmo, etc. Mas, em vez, para retomar a primeira pergunta, em vez de perguntar por que tudo na natureza acontece como acontece, Sócrates pergunta, por que faz-se? Porque se faz tudo que se faz. Por que fazemos isto? Por que os homens agem de tal qual maneira? Uma mudança radical da interrogação da natureza para o homem, do evento para a ação. Por outro lado, o que é que perguntava o filósofo pré-socrático? E Sócrates vai fazer a mesma pergunta, mas vai fazer a pergunta a respeito dos valores da cidade. Por exemplo, a piedade. Todo mundo diz, sejamos piedosos, mas a pergunta de Sócrates vai ser a aplicação da pergunta fundamental dos pré-socráticos, o que é para esses valores da cidade. O que é a piedade? O intelectual Sócrates ajusta a pergunta filosófica à opinião da cidade. Exige de saber o que é a piedade. Sejamos corajosos, por exemplo, dizem os
estratégias da ciência ou a ideologia ateniense. E Sócrates pergunta o que é a coragem. Contente-te com fazer o teu dever, diz a velha sabedoria ateniense. E Sócrates, o que é o dever? E a todos ele pergunta, por que vocês fazem o que vocês fazem? É porque podemos dizer que se os primeiros sábios, ou melhor, os primeiros cientistas do mundo ocidental foram nós que chamamos os pré-socráticos, podemos dizer que eles não foram intelectuais, no sentido estreito da palavra. Sócrates, ele vai justamente vai transportar essas perguntas fundamentais do lado do espaço público. E por isso foi o primeiro intelectual. E o primeiro intermediário do mundo das ideias para a praça pública. Mas existe mais. Pois o que é novo, justamente, que nesse campo ele vai introduzir o universal. Como diz Aristóteles, Sócrates, cujas preocupações visavam as coisas morais e de forma alguma a natureza em seu conjunto, tinha neste domínio buscado o universal e fixado pela primeira vez o pensamento em definições. O que isso significa? Significa que graças à pergunta o que é a justiça, por exemplo, ele vai dar a razão, em vez de uma função puramente instrumental, uma função crítica e moral. Isso significa que, de uma maneira comum, usamos a razão como instrumento. Nós raciocinar é, por exemplo, tentar, por exemplo, encontrar os melhores meios para fazer uma coisa ou outra. A razão avalia o caminho mais curto ou mais eficaz. Para ir aí tem que passar por aqui, etc. A razão, portanto, calcula. Se eu faço isto, portanto, vai acontecer aquilo, será necessário que eu faça isto, etc. Mas normalmente não se usa a razão para determinar o que deve ser feito, ou seja, o que é bom, o que é bem, o que é justo. Pensamos melhor que o que é bom, o que é o bem, o que é o justo, é mais ao sentimento, que às vezes se chama o senso moral, ou a emoção, por exemplo, a compaixão, que convém fixar os valores. Ou seja, o que vale absolutamente em si, e determinar os fins, mais que os meios. A resposta de Sócrates, pela primeira vez, é que, ao contrário, é a própria razão que deve poder, a não ser determinar exatamente os fins, pelo menos procurar definições universais que permitem fazer com que todo mundo se ponha de acordo a respeito do que é justo, do que é bom. A grosso modo, para saber o que é bom e justo, é necessário e suficiente de saber definir o bom e o justo, isto é, definir esses conceitos. E o papel da pergunta o que é. É essa pergunta que permite passar da multiplicidade de pessoas, de coisas, de atos julgados justos a uma unidade que vale universal e absolutamente. Isto é, que existe identicamente em todas as suas manifestações. É preciso que cada um possa definir o que ele faz. E, em particular, o político, é preciso que a formação do político é apenas a formação crítica para que ele possa definir aí essas ideias, esses valores universais como justiça, por exemplo. Mas há mais também. É que para Sócrates, segundo a tese mais famosa dele, a virtude é um saber. A política, portanto, é uma questão de competência para ele. O modelo de Sócrates e o modelo das artes e das técnicas. Como, para usar de um exemplo que aparentemente ele usava, às vezes, para fazer um sapato é preciso dirigir-se ao sapateiro, que sabe
o que é necessário fazer para bem fazer. Para fazer uma boa travessia, é preciso dirigir-se a um marinheiro que conhece os mares e os navios. Para fazer uma boa safra, é preciso dirigir-se ao agricultor que conhece as estações, os sementes, os gestos adequados, etc. Para fazer uma casa, é preciso dirigir-se ao arquiteto que conhece a resistência dos materiais, as leis do equilíbrio, etc. De tal forma que, em política, por que dirigir-se a qualquer um? Porque, dizia Sócrates, perguntar ou pedir, como é a lei da democracia, a todos os cidadãos, isto é, justamente a quem? Aos sapateiros, aos marinheiros, aos agricultores, aos arquitetos, qual é sua opinião em matéria de decisão para a cidade. Por que perguntar, por que pedir de ser ministro, por exemplo, no caso se dizia na Grécia, magistrato, a qualquer seja o que for, porque, por exemplo, sortear quem vai exercer funções públicas. Porque uma das regras da democracia antiga era de sortear uma boa parte das funções públicas. E Sócrates dizia nada mais irracional que de sortear quem devia ser escolhida por sua capacidade. Nada mais irracional que de dirigir-se a todo mundo para saber qual é a boa decisão, em vez de consultar, em cima de qualquer assunto, apenas os especialistas, as pessoas competentes. Tais são, pois, as duas regras de ouro do regime democrático ateniense. Sortear entre os cidadãos a maior parte dos cargos públicos e discussão em comum de todas as decisões de que depende o destino da comunidade. E a grande crítica que Sócrates faz, não em nome dos interesses de uma classe, a aristocracia, que de fato tinha perdido todos os privilégios como a chegada da democracia, mas em nome da razão universal. Não se trata aqui de expor por completo o que nós podemos saber do pensamento de Sócrates, que aliás conhecemos apenas de uma maneira conjectural. Se trata apenas de compreender o que faz com que ele pode ser visto como o primeiro intelectual. A grosso modo, é a sua maneira apolítica de fazer política. O intelectual tipo Sócrates permanece, vamos dizer, à parte, nem está dentro da vida política como um político, nem fora da vida política como, por exemplo, um cientista, um pesquisador. Ele está dentro, mas na margem. Ali, pois, Sócrates, ele pretende ser o único verdadeiro político de Atenas, quando ele sempre se recusou a ocupar qualquer cargo público que for. Tal é, pois, a postura intelectual por excelência. Daí as queixas eternas contra o intelectual. É um tagarela veritário. É um eterno já que, etc. Mas a única atitude intelectual possível parece ser essa. Só que temos uma outra. Temos uma outra posição, temos uma outra postura, tão intelectual quanto a de Sócrates. Existe uma outra maneira tão legítima de ser um intelectual. Existe um outro modelo. E poderíamos achar muitos motivos que permitem considerar Sócrates, por mais importante que seja o seu pensamento e seu papel histórico, real, legendário, mítico, para mostrar que, na realidade, Sócrates não é um verdadeiro intelectual, não é um verdadeiro modelo, ou melhor, não é o modelo do intelectual eterno. E seriam tantas razões para considerar que os adversários de Sócrates, ou seja, os sofistas, foram, na realidade, os primeiros intelectuais
da nossa história e o verdadeiro modelo do intelectuais. Então vamos passar agora no campo dos sofistas. Quem são os sofistas? De fato, não deve confundir-se a geração dos grandes sofistas, que são mais ou menos contemporâneos de Sócrates, Protágoras, Gorgias, Pródico, Hípias, Antifonte, com aquilo que Platão e mais geralmente a tradição reteve sob essa designação. Isto é, hoje em dia significa mais ou menos argumentador de má fé. Na realidade, os sofistas não formam uma escola de pensamento propriamente dita, mas são os porta-vozes de todos os debates fundamentais do século. Primeira observação, os sofistas, ou a sofística, constitui um movimento e não um indivíduo isolado. Sócrates nos aparece como um pensador solitário. O sofista pertence a um movimento histórico. Para nós, isso aumenta o prestígio deles e diminui o deles. Mas também é um argumento a favor deles para considerá-los como os primeiros intelectuais. Porque o primeiro movimento, propriamente, unicamente intelectual, o movimento geral que não defende uma classe social ou interesse particular. E por ser um movimento, um argumento, porque, na realidade, o intelectual não pode existir só. Sozinho, um intelectual pode ser um guia, um modelo, um guru, um mestre, um herói solitário, mas não um intelectual. Ou melhor, o intelectual é ao mesmo tempo sempre um indivíduo particular, singular, com sua personalidade única, de que provém seu prestígio intelectual e sua autoridade, mas ele é sempre na história levado por um movimento histórico, o romantismo, o comunismo, o socialismo, o existencialismo, o surrealismo, a abertura democrática. Então, o intelectual geralmente faz parte do movimento histórico. Por ser um intelectual, o próprio intelectual, raras vezes faz parte de um grupo institucional, de um partido político ou de uma escola reconhecida. Isso acontece raras vezes. Os intelectuais são muito individualistas para participar, a não ser de uma maneira provisória ou acidental, de um partido ou de uma associação bem definida como regras, normas, etc. O intelectual do partido, ou às vezes do partidão, é um caso particular. Mas, no caso, o caso geral é que o intelectual ele é sustentado por seus pares, ele é tornado possível por um movimento de ideias e mais geralmente por condições históricas e sociais, pelo menos uma certa abertura do espaço público. Agora, o que torna possível o próprio Sócrates como intelectual é justamente a sofística, isto é, o grupo dos sofistas, o movimento sofístico enquanto tal. É essa fantástica liberação da fala pública permitida pela instauração da democracia. O intelectual é filho da democracia, como se foi dito várias vezes, e, além disso, é o filho de uma enorme crise dos valores tradicionais levados pelos sofistas, que se entregam a uma crítica racionalista implacável dos mitos da época, das crenças, dos mistérios da religião, etc. E, aliás, para os atenienses da época, para nós, Sócrates e os sofistas são adversários, mas para, vamos dizer, a mídia da época, e a mídia da época é, por exemplo, Aristofano, que é um bom eco da opinião pública geral da época, são todos iguais. Sócrates, os sofistas, é mais ou menos a mesma coisa.
aliás, nas nuvens de Aristófanes, Sócrates ele é descrito como um sofista. E a seu processo ele é acusado de ensinar a virtude, como se ele fosse um sofista, porque justamente, como nós vamos ver, a profissão do sofista. Esse, portanto, um primeiro grupo de motivos que permite considerar os sofistas mais que os Sócrates como os primeiros intelectuais. É um verdadeiro movimento intelectual levado pela crise dos valores. Mas existem também razões mais internas que se devem à sua atividade. O que é um sofista? Sofista significa, etimologicamente, quem sabe, sofos, e quem sabe fazer com que os outros saibam, sofizem, tornar sábios os outros. Em outras palavras, sofista significa docente, professor. Essa palavra parece muito comum, mas justamente a coisa é muito original na época. Os sofistas são os primeiros professores no sentido moderno da palavra. Eles vão de cidade em cidade para propor aulas públicas, conferências, ciclo de conferências, por exemplo, demonstração diversa. Hein? Você é o chefão dos sofistas do mundo. E aulas privadas, destinadas à juventude ou qualquer seja sobre assuntos mais variados e, em particular, tudo que é necessário para a formação do cidadão responsável. Esse é o programa de formação dos sofistas. De fato, são educadores profissionais. Eles trocam aulas contra dinheiro. Bom, agora isso nos parece uma coisa normal, que um professor ele paga para ensinar, ponto. Mas a coisa é completamente revolucionária, porque no caso do sofista, em particular, em geral na Grécia antiga, existem dois tipos de casos. De um lado existiam, vamos dizer, professores primários que ensinam as crianças das classes ricas a ler, escrever, contar, assim como rudimentos de conhecimento de história e de religião cívicas, geralmente sob a forma de decorar poemas de Homero, Ilíada e Odisseu. Esses vivem de sua profissão de educador, mas essa educação não vai muito além do nós que chamaríamos o nível primário. E também não tem nenhuma ligação com conhecimentos fundamentais, o que nós chamaríamos a ciência. Por outro lado, existem alguns mestres que ensinam a sua ciência, a sua doutrina, a sua sabedoria, seu modo de vida e de pensamento a alguns discípulos partidários selecionados. Tal e pois, em matéria, no caso de Sócrates, como nós vimos, que é ligado a seus discípulos por relação de estima recíproca, de amizade ou até de amor. Mas na Grécia é muito mal visto de vender qualquer coisa. O dinheiro não tem boa fama. Os banqueiros, por exemplo, são muitas vezes escravos. Devemos observar qual é a diferença com a situação de hoje. Os sofistas, portanto, são os primeiros educadores no sentido moderno, o primeiro a receber dinheiro para transmitir o saber e a competência a quem seja o que for. Mas isso se torna possível graças à democracia. Por quê? Porque é preciso ver que num regime tradicional, que é um regime aristocrático, por exemplo, o poder se transmite de uma maneira hereditária a uma casta que é considerada ou que se considera como superior pelo nascimento a todos os demais, superior em qualidades intelectuais, morais e, portanto, políticas, superior, vamos dizer, pelo sangue.
é por natureza que eles acham que eles governam, já que são naturalmente superiores. Esse tipo de regime, o que é o intelectual? O intelectual, nesse tipo de regime, é administrador ao serviço da classe dirigente, porque não há circulação do saber ou da cultura. Portanto, não há problema de educação. Mas a partir do momento em que o poder não está mais reservado a priori, desde que, em tese, pelo menos, qualquer cidadão pode aceder ou pode ter acesso às funções administrativas ou políticas, ou seja, a partir da democracia, uma pergunta essencial se coloca: o problema da educação dos cidadãos. Desde que a divisão do poder, se coloca a pergunta da divisão do saber. E isto é a obra do sofista. E isso pode ser visto através da pergunta de onde vem a excelência humana. A resposta do sofista é simplesmente a excelência humana que permite governar, que permite ser superior às demais, não vem da natureza, não vem do sangue, não vem de uma maneira hereditária, vem simplesmente da educação. O sofista promete, portanto, a todos os homens de se tornar os melhores. São os porta-vozes, portanto, da igualdade democrática. Mas numa democracia, quem tem o poder? Não aqueles que se consideram si mesmos como os melhores, mas aqueles que são considerados por todos os outros como os melhores. Aqui devemos distinguir entre democracia direta e democracia indireta. Numa democracia indireta, como hoje em dia, isto é, uma democracia eletiva, como a democracia moderna, o povo escolhe seus representantes. Ele escolhe aqueles que considera como sendo os melhores para governar. Em outras palavras, ele escolhe aqueles que conseguem melhor persuadi-lo que são os melhores para governar. Portanto, o papel do político é duplo: exercer o poder, mas também conquistar o poder por sua força persuasiva. No caso de uma democracia direta, como Atenas, muito poucos cargos são eletivos. A maior parte das decisões são coletivas, ou seja, tomadas em comum na Assembleia do Povo, a maioria dos votos. Mas quem é escutado na Assembleia? Aquele que é mais confiável, ou seja, melhor, aquele que consegue melhor persuadir a Assembleia que sua proposta é melhor. Portanto, as duas funções que são distinguidas no caso da democracia indireta, seduzir o povo e exercer o poder, são confundidos no caso de uma democracia direta. E, portanto, a retórica é soberana. O poder pertence àqueles que possuem a arte do logos, que sabem melhor falar em pública. Tanto devem argumentar para defender uma proposição, quanto seduzir as multidões. Tanto saber fazer, quanto fazer saber. Podemos entender por que a invenção da retórica, ou seja, dessa arte de falar em pública, essa arte de persuadir, é contemporânea do nascimento da democracia. Porque os sofistas, que pretendem ensinar a virtude política, são também, e antes de mais nada, professores que ensinam a arte retórica que permite de ter o poder. Os sofistas também não são somente os educadores e propagandistas da democracia, são também teóricos da democracia, como nós podemos ver no diálogo de Platão, que se chama o Protágoras, onde esse sofista, Protágoras, justifica a democracia pela condição humana. Vou resumir um pouco o mito que Protágoras
narra nesse diálogo de Platão. Ele vai explicar a origem da vida política, isto é, a razão pelas quais os homens vivem em cidades, ou seja, em sociedade. Ele explica o seguinte, ele vai inventar um mito que os deuses imortais um dia decidiram criar as espécies mortais, isto é, os seres vivos, e querem proporcionar as condições de existência a todas as espécies que devem coexistir na Terra. Então encarregam um dos deuses, que se chama Epimeteu, de distribuir às futuras espécies vivas as qualidades necessárias à sua sobrevivência. Então, Epimeteu vai fazer o trabalho e vai distribuir equipamento que permite às futuras espécies, de um lado, de se nutrir, por outro lado, de resistir às intempéries diversas. Casca, concha, lã, pelo, etc. E por outro lado, de defender-se uns contra outros. Velocidade de corrida, chifres, garras, etc. Finalmente, todas as espécies animais são equipadas, providas, menos uma. Quem? O homem. O homem foi esquecido. É o único animal nu e sem armas. Então, e Epimeteu não tem mais qualidade para distribuir, ele não tem, está completamente, ele esgotou todas as qualidades para todas as espécies. Então, o irmão de Epimeteu, Prometeu significa que tem mais previdência. Epimeteu significa em grego estonteado. Epimeteu é um deusinho estonteado. Então, Prometeu, para compensar o esquecimento de Epimeteu, vai fazer um roubo. E vai roubar aos deuses o fogo e as artes, para doá-las aos homens. De tal forma que ele vai proporcionar a cada homem talento diferente para diferentes artes, para compensar a nudez do homem. De tal forma que um será sapateiro, o outro agricultor, o terceiro marinheiro, o quarto arquiteto, e assim por diante. De tal forma que, para sobreviver, os homens devem trocar seus bens e, portanto, cooperar. Bem, graças a essas técnicas, em todo caso, os homens podem se nutrir e resistir às intempéries. Mas não podem ainda fazer a guerra contra os outros animais, porque estão sem armas. Portanto, devem se unir para sobreviver. Mas eles tentam se unir para resistir aos outros animais, eles tentam fundar sociedades, mas não conseguem. Por quê? Porque não conseguem conviver juntos, porque se disputam e se fazem a guerra entre si de uma maneira contínua. Portanto, se espalham e de novo são ameaçados de ser completamente exterminados pelas outras espécies. Desta vez é um terceiro Deus, mais forte, ou seja, que Epimeteu, que Prometeu, que vai intervir. E Deus vai salvar os homens, doando, ou seja, dotando todos os homens de qualidades morais, de que aidos, justiça e aidos, respeito de si mesmo, que devem permitir a cada um de viver em coletividade como os demais. Os homens, portanto, têm, dessa forma, acesso à vida política. E explico para Protágoras, é por isso que eles vivem em cidades, porque eles podem todos mais ou menos compartilhar
compartilhar essas qualidades necessárias à vida em comum. Eles não vivem isolados como a maioria dos outros animais. É assim mesmo que o gênero humano foi salvado. Agora, esse texto, eu acho muito bonito, mais bonito que a minha própria narração, eu acho que é a melhor defesa que eu conheço da democracia. Por quê? Porque o que é a democracia? Por certo, é o regime em que o povo é soberano. Mas o que isso implica para a própria ideia do político, ou seja, para a essência da vida política? Eu acho que a democracia supõe que o espaço humano é dividido, ou melhor, que o espaço humano supõe duas divisões sucessivas. O espaço privado deve ser distinguido do espaço público e, por sua vez, o espaço público deve ser dividido em espaço da cooperação técnica e espaço da coletividade. Vou explicar um pouco mais. Na visão democrática do mundo, o espaço humano não é monolítico. Existem duas esferas cujos limites são variáveis conforme os lugares da época, mas a distinção permanece nítida entre a esfera pública e a esfera privada. Aquilo que distingue a democracia, sociedade aberta, de sociedades fechadas, quer seja sociedades tradicionais ou estados totalitários modernos. O ponto comum entre esses dois tipos opostos, por outro lado, que são as sociedades, os dois tipos de sociedades fechadas, e que em ambos tipos de essas sociedades tradicionais primitivas e estados totalitários modernos, e que não existe uma distinção nítida entre o espaço público e o espaço privado. Podemos dizer que, por exemplo, no Estado totalitário moderno, nazismo, stalinismo, é o Estado que tem absorvido o poder da coletividade. E, no caso da sociedade primitiva, é a coletividade que se impõe a cada indivíduo, de tal forma que nada escapa ao império do coletivo. Bom, não vou desenvolver esse ponto. Mas como é possível justificar a distinção do privado e do público? Mostrando que o território originário do homem é o próprio indivíduo, o indivíduo e seus familiares, e não o Estado ou a sociedade. Se vocês pensam, por exemplo, que o homem é por natureza ou por essência social, se vocês pensam que o grupo encarna a essência, a própria essência do homem, se vocês pensam, em outras palavras, que a sociedade é primeira, como no caso das formigas ou das abelhas, e que o indivíduo ele é segundo, que a sua existência, a sua felicidade são subalternas, subordinadas à sobrevivência ou equilíbrio do grupo, vocês tenderão sempre a restringir o próprio território do indivíduo. Agora, o que mostra Protágoras é justamente que o homem, por natureza, ou seja, desde o início, ele é rebelde à vida política. Os homens não são naturalmente feitos para viver em sociedade, são forçados pela necessidade de sobreviver, são forçados em cooperar, em viver juntos. São forçados em entrar em sociedade. No início estão espalhados, isolados, e é a sua carência pessoal que os forçam a unir-se com os demais. Não fosse apenas para cooperar economicamente ou para lutar contra as outras espécies. Dessa maneira, é garantido que o território primeiro, natural, originário do homem, não seja completamente engolido pelo grupo, já que o próprio grupo é concebido como uma associação de homens já completamente acabados e livres. Isso é suficiente para fundar a ideia de sociedade aberta, mas não
para garantir a ideia de regime democrático. Agora, existe uma segunda divisão que justifica isto. Você se lembra que, por causa do esquecimento de Epimeteu representa a natureza, que todas as qualidades permitindo aos homens de conviver em grupo se acham divididas em duas partes. As qualidades doadas por Prometeus, ou seja, as qualidades técnicas, e as qualidades doadas por o próprio Zeus, as qualidades éticas. Agora, as qualidades técnicas estão na origem da troca do trabalho e do intercâmbio da troca econômica. Elas permitem a cooperação socioeconômica. As qualidades éticas, pelo contrário, como a justiça, permitem a vida política. Agora devemos nos lembrar, as primeiras são divididas de uma maneira desigual. Por quê? Quem tem o talento para ser arquiteto, quem tem o talento para ser médico, etc. Isso permite a troca dos bens e dos serviços. Quando as segundas são divididas de uma maneira igual entre todos os homens, o que permite a troca das opiniões e que justifique que todos participem da vida política. Suponhamos, por exemplo, que as qualidades permitindo a vida política fossem doadas apenas a um grupo de homens, seja, a defesa de um regime aristocrático. Suponhamos, por outro lado, que as qualidades técnicas e políticas sejam reservadas a alguns e, portanto, que não haja nenhuma distinção entre a distribuição de Prometeu, por exemplo, e de Zeus. E que fosse suficiente de dar aos homens qualidades técnicas, ou seja, competência, para que a vida política fosse possível. Neste caso, vocês não vão mais justificar a ideia de democracia, mas sim a ideia de tecnocracia. O poder dos técnicos, o poder da competência, o poder dos peritos. Aqueles que têm a competência, o saber fazer. Agora, isto é justamente a tese de Sócrates, como nós vimos. E a tese defendida por Sócrates, para ele não há nenhuma diferença para Sócrates entre a razão que determina os fins e a razão que determina os meios. Para Sócrates a razão é universal e é uma razão puramente de tipo técnica. E não há nenhuma diferença entre ética e técnica. Agora podemos voltar à nossa pergunta inicial. Quais são os primeiros intelectuais? Quais são os primeiros intelectuais da história? Temos dois tipos de candidatos. Sócrates, o sofista. O mais famoso herói da razão, sozinho contra todos os poderes, ou o maior movimento racionalista do pensamento antigo. Existem duas maneiras de ser intelectual. O celo contra todos, e nesse caso é mais reconhecido pela história, é menos reconhecido por seu tempo. O celo com todos os outros é mais eficaz sobre seu tempo e menos admitido pela história. O intelectual será aquele que coloca à cidade perguntas que ela mesma não se coloca, isto é, perguntas filosóficas fundamentais, como Sócrates, ou aqueles que, ao invés, colocam à cidade as próprias perguntas que ela se faz a si mesma, como fazem os sofistas. Pois há duas maneiras para um intelectual de fazer política: do exterior, como Sócrates, como se a política fosse apenas um exemplo como os outros, ou do interior, como os sofistas, fazendo da política o grande assunto humano. O intelectual será aquele que, quaisquer sejam as circunstâncias políticas, adota a atitude crítica, ou aquele
que quando o regime, o melhor, ou pelo menos o menos ruim possível, se empenha em justificá-lo e em defendê-lo. Quem é mais irresponsável? Aquele que aceita servir de fiador a alguns regimes, ou aquele que se recusa em defender qualquer regime que fosse, já que, por definição, qualquer regime é corruptível e, portanto, virtualmente corrupto. Qual é, pois, o verdadeiro intelectual? Sócrates ou sofista? Qual é o papel das ideias? Pensar o real ou defender o ideal? Eu acho que essa alternativa para saber qual é o primeiro intelectual da história, Sócrates ou o sofista, é um exemplo ainda vivo de todos os dilemas que possam ser vividos ainda hoje e a causa estrutural do silêncio de hoje. Vamos ver rapidamente os 3 dilemas que nós, ainda que de maneira muito rápida, esboçamos. Primeiro dilema: ser Sócrates ou ser um sofista. A primeira característica do sofista nós vimos é que, como nós vimos, não tem competência alguma sobre nada e se permite dar uma opinião autorizada sobre tudo. Perito da vida política, em que todos os assuntos técnicos são abordados, tratados, urbanismo, fazenda, defesa, etc. O sofista nunca trata esses assuntos enquanto perito, nem como urbanista, nem como financeiro, nem como estratégia, mas como uma espécie de cidadão exemplar, capaz de emitir sua opinião sobre tudo, já que ele é, vamos dizer, que tem essa habilidade em falar de tudo. Pois o sofista é, pois, antes de tudo, o mestre da fala. Agora, a fala tem uma competência universal. Daí o fato, como nós vimos, que os sofistas são mestres em retórica. Agora, nós vimos também uma crítica de Sócrates. Não pode haver opinião autorizada sobre um assunto qualquer, a não ser a opinião do perito, a opinião racional do urbanista, do financeiro, do estratégia, etc. Pretender ser capaz de tudo é ser capaz de falar de nada. E a retórica pode ser apenas uma haste de engano. Agora, é verdade que esse dilema, ainda hoje, é o dilema do intelectual. Antes de intervir na vida pública, o intelectual é, pois, antes de tudo, um profissional do intelecto, se nós podemos dizer isso. Por exemplo, hoje em dia é um físico, um biologista, um filósofo, um artista, um escritor, etc. E para se tornar um intelectual, no sentido estreito da palavra, ele necessita poder falar a todos e, portanto, deve deixar de lado seus próprios objetos particulares, literários, filosóficos, científicos, etc. E falar de tudo ao nome de valores coletivos, justiça, verdade, etc. Como diz Sartre, o intelectual pode falar de tudo, já, nós vimos, porque se mete daquilo que não era contra ele. Essa é a posição de Sartre é a posição sofística. Sartre encarna essa posição por excelência. E por isso que não é apenas, não representa para o século XX apenas um intelectual, mas é um intelectual total, presente em todas as frentes do pensamento, filósofo, crítico, novelista, dramaturgo, mas ao mesmo tempo participando de todos os combates da extrema esquerda francesa a partir dos anos 50, em primeiro lugar em companheiro de estrada do Partidão, depois a partir de 68 ao lado dos maoístas, assinando abaixo-assinado, chamando a fazer protestos, etc., escrevendo artigos na grande imprensa, assumindo a direção de um jornal proibido, como La Cause du Peuple, etc., subindo em cima de um barril para arrancar as multidões em frente das usinas, das fábricas Renault, etc. De tal forma que essa é a posição que podemos chamar de sofística.
mas o intelectual total, que pode falar de tudo em todas as circunstâncias. Mas o risco é grande que a própria autoridade do intelectual seja nula, justamente porque se quer geral e total. Qual é, pois, queria um Sócrates? Qual é, pois, a competência de um escritor, enquanto escritor, para falar de tudo em nome de todos? É precisamente a crítica de Sócrates ao sofista. A autoridade de cada um não passa o seu próprio domínio. Daí a vaidade dessa pretensão totalizante à la Sartre. E a essa Foucault opõe a modéstia do intelectual específico, que não se engaja em todos os campos, mas apenas no campo do domínio dele. Aquele que fala a partir do lugar que é dele, e não no lugar dos outros. Aquele que não se aproveita, aquele que pode se aproveitar justamente da sua situação de perito para fazer sair a informação, como diz Foucault, da instituição em que se encontra, apoiando-se na experiência de todos. Essa nova figura do intelectual, segundo Foucault, é do intelectual que não trabalha mais no universal, no exemplar, no justo, no verdadeiro para todos, mas em algum setor determinados, em pontos precisos em que se situam suas competências profissionais, suas condições de vida, moradia, hospital, asilo, laboratório, universidade, relações familiares, etc. Essa é a posição de Foucault contra Sartre. Engajar-se no domínio de cada um. Desse tipo de engajamento nasceram na França o Grupo Informação Prisões, o Grupo Informação Saúde, etc. Essa pode ser retomada numa alternativa que remonta à controvérsia de Sócrates como sofista, com Sartre no papel do sofista onipresente. Mas é preciso também ver nessa controvérsia duas concepções da vida política, da luta política. Para o sofista, ainda mais para Sartre, a política é, antes de tudo, um assunto global. Por quê? Porque é o problema do Estado. O poder é essencialmente o poder de Estado. O conceito sartriano do poder ainda é marxista. Para Sartre, para Sócrates, e ainda mais para Foucault, o poder está em toda parte e somente de uma maneira secundária no aparelho do Estado. O poder se acha em qualquer lugar. Ele está, antes de tudo, local e não global. É um problema de micropoderes. Cada um desses poderes sendo específico, próprio a cada instituição, família, escola, fábrica, asilo, etc. E até própria a todas as formas de saberes ou de crença. E porque Sartre acredita no espécie de poder global e geral, que lhe outorga a intelectual o papel de ser um intervenante geral e um oponente global. E porque Foucault acredita nos micropoderes das sociedades disseminado em todo o corpo social, que Foucault pensa que o papel do intelectual e também de ser disseminado denunciar o poder do saber, como Sócrates. Podemos resumir esse segundo dilema da maneira seguinte: a crítica de Sócrates é a crítica à retórica. A retórica não é apenas uma maneira de convencer os demais das opiniões boas, é uma maneira também de vencer os demais. Ou seja, uma maneira de apoderar-se deles. É uma espécie de poder próprio aos intelectuais. E, portanto, a crítica que faz Sócrates é a seguinte: existe um poder, que é o poder da sociedade.
sociedade. Mas existe também o poder daqueles que pretendem criticar o poder, que o poder da retórica, ou seja, o poder simbólico do intelectual. E, portanto, nós conhecemos essa posição. Essa posição é a posição, por exemplo, no século XX, que foi a posição de Bourdieu. Porque para Bourdieu, a posição de Bourdieu contra Sartre. Bourdieu, os sociólogos, nunca deixou de acossar todas as formas de poder simbólica por trás das instituições acadêmicas ou dos personagens mais prestigiosos. E para Bourdieu, os intelectuais têm por função uma postura de dominação simbólica, já que eles falam em nome de ideias, de ideais, de valores e não de interesse particular, e portanto dispõem de uma capacidade em impor normas de julgamento. E por isso que seja o que digam ou façam, existe necessariamente, no caso deles, uma espécie de amor ao poder. É o poder intelectual que Bourdieu sempre denunciou, assumindo o fato que, fazendo isto, levava também um combate enquanto intelectual, nesse mesmo terreno do poder intelectual. Essa é uma posição de tipo socrática. O papel do intelectual consiste em se conhecer a si mesmo, isto é, em analisar e criticar o próprio poder dos intelectuais, a dar conta da geração do campo intelectual, da sua reprodução, das microestruturas características da sua organização. Mas, no caso, o intelectual parece preso, tanto sobre a sua finalidade, quanto aos seus meios de ação. Porque ele deve, ao mesmo tempo, exercer seu poder crítico, e, ao mesmo tempo, denunciar essa crítica como um novo poder. Que deve ele fazer? Como fazer? Num certo sentido, necessita ser ouvido. E, portanto, necessita ter acesso à cena pública e até mediática. Mas, num outro sentido, o que ele pretende arrasar é essa mesma cena pública, esse mesmo teatro mediático, esse mesmo poder que ele exerce ao pretender arrasá-lo. Mas ele não pode cansar-se em criticar o poder dos intelectuais sem tornar vã, ao mesmo tempo, a sua própria crítica dos intelectuais. Vamos ver, para terminar, o terceiro dilema do intelectual. Voltemos para a terceira vez ao debate Sócrates e o sofista. De um lado, Sócrates, intratável, sempre crítico, permanece na margem da vida pública e critica o funcionamento do regime. A crítica das realidades em nome dos ideais, da racionalidade, podemos dizer, parece esse o lugar, o papel do intelectual. Muito bem. Mas quando esse regime é a democracia, que talvez seja o pior dos regimes, como dizia Churchill, mas como a exceção de todos os outros, não será uma traição da parte dos intelectuais de deter-se a posição fácil da crítica perpétua e de recusar engajar-se para defender o regime, ou melhor, de engajar-se para fundar esse regime, como fizeram os sofistas, justamente. Qual é, pois, o papel da razão e dos intelectuais? Quem é o traidor? Aquele que participa do poder? É verdade. Trai a função denunciadora do intelectual, já que, por definição, todo poder corrompe ou é corrupto. Ou aquele que não participa jamais do poder. Ele trai a função construtora dos intelectuais. Porque deveria aceitar, quando as ideias racionais se tornam realidade, de continuar a defendê-las. Por exemplo, para nós, uma das mais belas invenções da civilização de Atenas antiga foi a democracia.
No entanto, muito poucos intelectuais gregos atenienses defenderam esse regime. Esse foi o primeiro silêncio culpável dos intelectuais. Poucos filósofos, em todo caso, defenderam a democracia. Nem Sócrates, ainda menos Platão, um pouco mais Aristóteles. Mas foram os sofistas os seus melhores defensores. Na escala da história política, são eles que estavam certos. E, no entanto, na escala da história intelectual, perderam a partida. É o pensamento de Sócrates e de Platão que nos resta. Essa terceira controvérsia nós conhecemos no século XX. Não é mais a controvérsia Sartre-Foucault, nem a controvérsia Sartre-Bourdieu, e desta vez a controvérsia Sartre-Merleau-Ponty, por exemplo. Ou, para dizer em termos mais gerais, o dilema bem conhecido entre a ética da convicção, como se diz de Max Weber, e a ética da responsabilidade. De um lado, podemos dizer, o intelectual sempre deve ser o fiador da pureza das ideias. Não deve jamais abrir mão da menor das suas convicções. Não deve jamais fazer a menor compromissão. Ele é a garantia única do absoluto. Pois ninguém, além dele, nem os políticos, nem os técnicos, nem os peritos, assumem na sociedade esse papel de guarda das ideias. É essa a sua função. É essa a sua grandeza. Tudo que não é absolutamente racional é irracional, já que, por definição, tudo que não é puro é forçosamente impuro. Tudo que não é conforme ao ideal absoluto, a democracia total, e não só formal, a justiça social completa, e não só o melhoramento provisório de condições de vida dos mais pobres, etc. O fim, por exemplo, definitivo da exploração do homem pelo homem, etc. Tudo que não é isso é condenável, já que trai o ideal. Os valores devem ser defendidos da sua própria essência de valor, independentemente das realidades quais são confrontadas. É isso um ponto de vista. E é o ponto de vista de Sócrates. Esse ponto de vista o conduziu à morte. E mais ou menos a posição que foi da maioria dos intelectuais do século XX. E nesse aspecto, Sartre, Foucault, Bourdieu estão do mesmo lado, do lado de Sócrates. Mas, por outro lado, existe uma outra ética do intelectual, a ética da responsabilidade. E nesse caso, podemos dizer, o papel de uma ideia política, não é de preservar, de ser preservada na sua pureza, é de tender a realizar-se. Pois a ideia pode ser querer permanecer por ideal, mas ela pode querer também se tornar uma realidade. Quando uma ideia não passa de correr-se e conservar-se na sua pureza, ela corre o risco de permanecer um ideal tão inacessível aqui embaixo quanto o céu, ou a ressurreição dos bem-aventurados. Como a realidade nunca é conforme ao ideal, como o bem é sempre relativo a uma situação, a um momento, como vale mais melhorar, mesmo aqui, agora, o real, que confrontá-lo eternamente a um ideal inacessível, o papel do intelectual nessa segunda posição de não ser um eterno oponente, não é de complacer-se numa crítica fácil e radical, mas de modular sua crítica e até suas ataques à medida do que é tolerável ou intolerável, saber defender, saber às vezes justificar ou até fundar o que é melhor, não o que é absolutamente bom, o bem não sendo deste mundo, mas somente do mundo imaginário das ideias, que é o mundo dos outros intelectuais. Em suma, ser intelectual é mostrar-se responsável e, de vez em quando, saber pôr a mão na massa,
quando é necessário. Pois a razão não é uma faculdade de pensar o ideal, mas a razão é a faculdade de medida do possível. Essa é uma segunda posição. Um segundo ponto de vista se assemelha ao ponto de vista dos sofistas, que os levam a defender e a justificar a democracia grega. E mesmo que fosse muito menos defendido no século XX, podemos reconhecer, por exemplo, a ética intelectual de um Merleau-Ponty ou de um Raymond Aron, por exemplo. Qual é o risco da primeira posição? Nós vamos ver daqui a um minuto. Mas qual é o risco da segunda? Ou seja, da ética da responsabilidade? A traição. De pequeno compromisso como o real, de pequena compromissão como os homens, o risco é grande que se acabe por trair completamente os seus ideais de justiça, de verdade, e de se converter ao realismo mais cínico. Vocês vão dizer, é mais ou menos o que fazem alguns políticos quando confrontados às exigências da ação. Talvez seja inevitável, não sei, mas justamente não deve ser a atitude dos intelectuais, senão não tem mais razão de ser. Agora, qual é o risco da outra posição, a ética da convicção absoluta? O risco, o culto à pureza da ideia, o culto da pureza da ideia tem dois riscos, dois perigos. De um lado, a política do pior, por exemplo, o raciocínio seguinte, que já ouvimos várias vezes, que pelo menos já ouvi várias vezes, vale mais uma realidade claramente abjecta que um melhoramento insuficiente, que, sendo menos odioso, desanima a aspiração das massas à revolução, por exemplo. Por outro lado, o sonho utópico de um mundo absolutamente conforme ao ideal, de uma sociedade absolutamente justa, totalmente pura, teve como consequência que os arautos intelectuais da ética da convicção, no século XX, geralmente defenderam os regimes totalitários, stalinismo, maoísmo, regime cambodjano, iraniano e até o nazismo. Inversamente, conta-se pouquíssimos intelectuais engajando fermamente num combate para defender a democracia parlamentar ou a social-democracia. Talvez o intelectual teme-se de perder sua alma. É certo que ele perderia seu prestígio. Para ter a aura do profeta, o ascendente do guru, ele não deve fazer nenhuma concessão à realidade, porque a realidade, muitas vezes, ela é triste. Ele não deve fazer nenhuma concessão à verdade, porque a verdade, muitas vezes, ela é um pouco média, um pouco medíocre. Ele deve falar como uma outra voz de um outro mundo. Essa é sua grandeza. E também sua fraqueza. De tal forma, na minha opinião, isso explica o silêncio atual, o chamado silêncio dos intelectuais. Pois, tendo atravessado o século, ou seja, o século XX, eles têm consciência mais que nunca desses dilemas. O intelectual total, aquele que intervém a respeito de todo, por todos os meios, já foi. O intelectual modesto, mas específico, se confunde cada vez mais como um perito, aquele que é consultado de vez em quando. Não se ouve muito nenhum nem outro. O intelectual também aprendeu a desconfiar de todos os poderes, inclusive do próprio poder dele, do seu próprio poder, conforme o segundo dilema. Como podia ainda falar depois de tantas críticas e autocríticas? Mas é sobretudo o terceiro dilema que condena os intelectuais de hoje ao silêncio. Pois muitos intelectuais, desde, vamos dizer, há 20 anos, mediram o peso dos sonhos e o desastre das utopias. Se recusam doravante a esboçar grandes sistemas ideais totalizantes nos quais a realidade não pode nem se encaixar sequer, a não ser a golpe de milhões de mortos. Renunciaram à pureza,
Mas, por outro lado, continuam de medir, dia após dia, a aflição dos homens e as injustiças do mundo. Não podem mais escolher entre, de um lado, uma ética da convicção radical, que não leva a nada, ou pior, que leva, às vezes, ao pior, nem a uma ética da responsabilidade, que os condena, mais cedo ou mais tarde, à traição, ou seja, abdicar esse o estatuto do intelectual para o estatuto de mero perito. Em frente dessas três escolhas impossíveis, às vezes permanecem silenciosos. Mas esse silêncio não significa de jeito nenhum o silêncio do sono ou da renúncia. É apenas, vamos dizer, um tempo de uma respiração, o tempo da reflexão ou o tempo de um ciclo de conferências. Muito obrigado.